Câmara dos Deputados, Legislativo, Executivo, Senado, STF, Ministério Público. Meu Deus, velho, eu aposto que você também vê as notícias e não entende absolutamente nada. Como o governo brasileiro funciona, ou como ele deveria funcionar? Nosso sistema de governo aqui no Brasil se chama presidencialismo. É aí fácil. Só que isso não quer dizer que o presidente manda em tudo. Ele é obviamente a pessoa mais importante do governo, mas ele não tem poderes absolutos. Porque caso ele tivesse, ele seria um ditador, igual o gordinho lá da Coreia do Norte, gosta de soltar míssil na cabeça dos outros, igual a esse cara. O nosso Estado brasileiro é formado por algo que você já deve ter ouvido falar na escola ou em algum momento da sua vida: os três poderes! E para você entender melhor como funciona a divisão desses três poderes, vamos fazer de conta que estamos falando de uma empresa que tem 3 diretorias diferentes. A primeira diretoria se chama Poder Executivo, que basicamente administra essa empresa, ou seja, administra o Brasil. Nossa segunda diretoria é chamada de Poder Legislativo, e é a parte da empresa que define as regras por ali. Como por exemplo, sexta-feira é dia de usar casual e também não pode matar o coleguinha da outra baia. Então, claro, as regras dessa empresa são equivalentes às leis do nosso país. E se rolar algum conflito por causa dessas regras, né, as leis, quem vai cuidar dessa treta é a nossa terceira diretoria, chamada Poder Judiciário. Até aqui tudo bem tranquilo, certo? Só que a questão é que essas 3 diretorias não tem só uma ou 2 pessoas trabalhando nelas. Na verdade, o que não falta dentro de cada uma dessas diretorias são gerentes e coordenadores. Então vamos olhar os principais departamentos de cada uma dessas diretorias, porque aí você vai começar a entender melhor como elas funcionam. O grande chefe da nossa primeira diretoria, da diretoria do Poder Executivo, é o nosso presidente. O presidente da nossa empresa, né? Ou seja, o presidente do Brasil, que tem um monte de gente assessorando ele. Tem assessor pessoal, secretário da comunicação, assessor especial, enfim. Mas o que importa aqui pra gente são os ministérios. Se estamos pensando no Poder Executivo como uma das diretorias da nossa empresa, então os ministros desses ministérios seriam tipo gerentes nomeados pelo presidente para cuidar de determinadas áreas da empresa. Por exemplo, teria o ministro do RH, que iria gerenciar ali toda a questão do RH na empresa. No Brasil temos coisa como o ministro da Educação, que cuida das escolas e universidades, o ministro da Fazenda, que é o gerente da economia do país, e por aí vai. Então calma, não ache que o ministro da Fazenda cuida da qualidade dos nossos bois e vacas no Brasil. Não. Então esse é o Poder Executivo. Agora vamos ver outra diretoria chamada de Poder Legislativo. Essa diretoria é o nosso Congresso Nacional, que fica naquele prédio que todo mundo conhece, as 2 torres e as bolas, né? E o Congresso na nossa empresa é um departamento que tem 2 equipes diferentes, com 513 deputados de um lado e 81 senadores do outro. São essas pessoas que fazem as regras da nossa empresa, ou seja, as leis do nosso país. E esses caras são importantes pra cacete. Além disso, muita coisa que o presidente da nossa empresa quiser fazer precisa ser aprovado pelo Congresso. Por exemplo, o presidente da nossa empresa acorda e fala assim: não, a partir de hoje todo mundo vai usar roupa rosa na empresa aqui na segunda-feira. Segunda é o dia da roupa rosa. Não é assim que funciona, porque o projeto dessa lei precisa antes passar pelo Congresso. Aí lá rola uma votação para ver se ela é aprovada ou não. Porém, o presidente também pode fazer um negócio chamado medida provisória, que é algo que precisa começar a ser cumprido imediatamente. Por exemplo, no caso que eu citei, na próxima segunda-feira todas as pessoas teriam que estar de roupa rosa, senão ia ter problema. Só que essa medida provisória só se torna uma lei se o Congresso aprovar essa medida. E eles podem não aprovar. Aí nesse caso as pessoas voltariam a usar qualquer tipo de cor de roupa na segunda-feira. Só que isso é uma mão de via dupla, porque o presidente também tem o poder de vetar alguma lei que foi aprovada pelos senadores e deputados no Congresso. Agora, se temos uma diretoria que faz todas as regras e tudo mais, a gente vai precisar de outra diretoria para ter certeza e garantir que essas leis sejam cumpridas. E aí que entra a nossa terceira diretoria, que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem vários departamentos, só que o mais importante deles é o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF que vocês ouvem direto aí nas notícias. Ele tem 11 membros que são chamados de ministros, só que não é igual aos ministros do Ministério da Educação e tudo mais do Poder Executivo. Esses caras são juízes. O Supremo Tribunal Federal, como o nome já diz, é supremo, é o mais foda, é o mais top. Agora, abaixo dele existem vários outros tribunais. Tem o Superior Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e vários outros tribunais, cada um cuidando de um assunto específico e que formam o Poder Judiciário. Tá, Cassaro, mas e a Polícia Federal, que tá toda hora nas notícias, saindo com malas e computadores da casa de político, e tem o japonês da Federal? Quem são esses caras? Aonde eles se encaixam nessa hierarquia? Apesar de ser uma força policial, a Polícia Federal está ligada ao Poder Executivo, porque ela é subordinada ao Ministério da Justiça. Lembra dos ministérios? Então, ela é subordinada ao Ministério da Justiça. Então ficou claro, temos as nossas 3 diretorias, né? O Poder Executivo, Legislativo e Judicial da nossa empresa, chamada Governo Federal do Brasil. Só que aí temos uma pegadinha, porque existe um órgão independente do governo, chamado Ministério Público Federal, que tem a função de basicamente ficar
ficar de olho no que a galera de cada uma dessas 3 diretorias estão fazendo. É tipo um fiscal da empresa que fica de olho nas diretorias e nos diretores. Quem comanda o Ministério Público é o Procurador-Geral da República. Se o presidente, um senador ou um ministro comete algum tipo de crime, é o Procurador-Geral da República que cai matando em cima do desgraçado. Obviamente, o Ministério Público precisa de liberdade total para fazer o seu trabalho. Inclusive, eles também podem acionar a Polícia Federal para alguma investigação, só que o Ministério Público não é visto como um quarto poder. Então temos as nossas 3 diretorias e o fiscal, que é o Ministério Público. Se você está se perguntando, essa ideia de dividir tudo em 3 poderes não é ideia nossa. Esse pensamento rola desde a Grécia Antiga e ganhou uma versão moderna, que é a teoria de tripartição dos poderes, de um filósofo francês chamado Montesquieu. E hoje isso é usado em vários países do mundo porque é um sistema que pode funcionar bem demais. Ou na teoria deveria funcionar. É como se fosse um triângulo. Os 3 poderes ficam equilibrados e cada um deles é fiscalizado pelos outros 2. Mas como funciona essa fiscalização, Castanhari? Para vocês entenderem, vamos fingir que eu sou o presidente da nossa empresa Brasil Limitada. Eu concorri pelo PN, Partido Nostalgia, e eu ganhei. Ganhei logo no primeiro turno porque eu prometi trazer a TV Globinho de volta. Todo mundo votou em mim. Então agora eu sou o presidente Castanhari, chefe de governo e chefe de estado. O quê? Chefe de governo e chefe de estado? Como assim? É porque essas duas coisas são diferentes. O chefe de estado é o maior representante público de um estado. Só que às vezes esse cara pode não ter nenhum tipo de poder administrativo. E o chefe do governo é o chefe que manda na diretoria do executivo dessa empresa, no caso, do país. Parece complicado, mas vocês já viram isso em outros países, vocês só não sabiam que era dessa maneira. Como por exemplo, na Inglaterra. Lá o chefe de estado é a rainha, porque é ela quem representa o estado inglês. Só que ela não apita muita coisa, porque quem manda mesmo no governo é o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, do executivo. Aqui no Brasil, como rola em vários outros países presidencialistas, as duas funções são exercidas pelo presidente, que é o chefe de estado e também o chefe de governo. Tudo beleza, só que aí eu virei presidente e descobriram que eu sou corrupto. Eu queria comprar umas câmeras caríssimas para gravar os meus vídeos, e eu fui lá e meti a mão no dinheiro público para comprar essas coisas. Aí descobriram, e o que acontece? O Ministério Público, que é o fiscal lá da nossa empresa, avisa todo mundo que eu tô roubando. Aí pode rolar um processo de impeachment, e aí entra uma coisa que talvez vocês não saibam. Qualquer brasileiro pode pedir a abertura do processo de impeachment de um presidente. Só que a única pessoa que pode decidir ou não se esse processo vai ser de fato aberto é o presidente da Câmara dos Deputados, que faz parte lá da diretoria do Legislativo, lá, lembra? Com os senadores e deputados que fazem as leis. Então, aliás, todo mundo deve lembrar que até pouco tempo, quem ocupava esse cargo era o famoso Eduardo Cunha, que hoje está preso. Então, se esse processo é aberto, ele passa pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. Então, aqueles deputados e senadores que eu falei, nesse caso, agem como se fossem juízes. Aí, dependendo do crime que eu fui acusado, além de ser afastado da presidência, eu também posso ser julgado pelo Superior Tribunal Federal. Então, essa divisão dos 3 poderes é muito boa, porque todo mundo trabalha junto e todo mundo fiscaliza todo mundo. O problema é que estamos descobrindo que, pelo menos aqui no Brasil, todo mundo também rouba junto. A gente sempre teve caso de corrupção no nosso país. Isso não é uma novidade. A diferença é que parece que as investigações nunca haviam ido tão a fundo. A questão é que agora lá com a Lava Jato, estamos vendo que o negócio tá ficando cada vez mais feio. E a cada escândalo vemos milhões de reais desaparecendo dos cofres públicos. Só que como que essas coisas chegaram a esse ponto no Brasil? Mesmo a gente tendo um sistema de governo aparentemente tão equilibrado, e que mesmo não sendo perfeito, aparentemente funciona muito bem em outros países, infelizmente não temos como mapear a origem da corrupção de cada caso que aparece. Mas existem sim algumas coisas que estão derrubando o nosso país e que podemos analisar. Uma dessas coisas envolve aqueles empresários que estão sendo investigados, né? Tô toda hora nas notícias aí, os empresários que têm muita grana. E como eu expliquei, a nossa Brasil LTDA tem 3 diretorias e nenhuma delas se chama Grandes Empresários. Ou seja, esses empresários não tinham que ter nenhum tipo de relação obscura e promíscua, safada, com o nosso governo. Só que esses caras procuravam os nossos políticos. Me ajuda aqui com essa lei que tá prejudicando o meu negócio. Aí eu te dou um tanto de dinheiro aqui por baixo dos panos. E um dos motivos pelo qual isso acontece é que o representante do nosso executivo, o presidente, e o legislativo, o Congresso, são eleitos separadamente. O presidente, como eu disse, ele indica os ministros lá dos ministérios. Só que ele não tem como selecionar os deputados e senadores do Congresso, porque esses caras são eleitos por vocês, por mim, por nós. O problema
é que o presidente precisa que a maior parte do Congresso apoie ele, senão ele não consegue aprovar nenhum tipo de proposta, porque essas propostas precisam ser aprovadas pelos caras do Congresso. Outra questão é que aqui no Brasil temos uma cacetada de partidos políticos, e esses caras fazem um monte de alianças bizarras. Aí por causa dessas alianças, depois que rolam as eleições, rola aquela grande distribuição de cargos entre aliados e amigos desses aliados. E aí o governo fica parecendo um Frankenstein ideológico. E com essa mistureba de partidos, esse cenário meio caótico, fica ainda mais fácil para os empresários pedirem uma ajudinha. Outra coisa que rola também é que essas empresas apoiam vários políticos durante suas campanhas eleitorais, o que não deveria ser um problema se todo mundo fosse honesto. Porque o que acontece? Algumas dessas empresas vão lá e fazem doações milionárias para todos os candidatos. É festa. Porque aí qualquer um que for eleito já assume o cargo com o rabo preso, devendo favores para essas empresas. Ou seja, por causa disso, esse sistema começou meio que a desandar. E por favor, não me entendam mal. Isso não quer dizer que os empresários são todos malvadões e os políticos são virgens que foram corrompidas. Porque se alguma pessoa do governo ficar sabendo de algum esquema de corrupção, ela tem a obrigação de avisar o Ministério Público, o fiscal. Só que muita gente do governo faz exatamente o contrário. Eles ou pegam a parte deles e ficam na boa, ou eles negociam o silêncio deles. Então tem presidente, tem ministro, senador, deputado, procurador, juiz, toda essa galera sendo investigado. E eu sei que é clichê, mas eu preciso falar isso. Vocês sabem, né, de que bolso que sai toda essa grana desviada, todo esse dinheiro de corrupção, né? Vocês sabem. É a nossa grana que deveria estar sendo usada para construir escolas, hospitais, melhorar a sua qualidade de vida, ou principalmente a vida de pessoas que estão em situações bem precárias aqui em nosso país. Só que essa grana tá pagando reforma na casa de senador, jatinho de prefeito, férias de deputado, aposentadoria de ministro. E como isso pode mudar, você me pergunta? Bem, se o nosso governo, como eu disse, é uma empresa, correto? E você acha que você é só um peão que trabalha para essa empresa, você está muito enganado. Porque você, eu, somos sócios dessa empresa. As 3 diretorias, o fiscal, todo mundo trabalha pra gente. Então o poder de mudar isso está em nossas mãos. Dê uma olhadinha de novo nos 3 poderes. O grande lance de uma democracia é que a gente escolhe as pessoas que ocupam os principais cargos desses 3 poderes, dessas 3 diretorias. E é assim que a gente pode tentar mudar esse país, escolhendo direito essas pessoas. Muita gente que está assistindo esse vídeo agora vai votar pela sua primeira vez ano que vem, pelo menos para presidente. Então voltemos para o clichê. Por favor, analisem o seu candidato. Veja as propostas. E no Brasil não basta só isso. Veja também se seu candidato é uma pessoa honesta, se nunca esteve envolvido em nenhum escândalo. A internet tá aí, é muito fácil. Coloca o nome do cara no Google, veja se tem notícias sobre o cara de corrupção, sei lá o que, é fácil. E se você achar algo sobre esse cara, não vote nele. E depois que você votar, acompanhe seu político. E se você viu que ele fez merda, não o defenda. Isso não é futebol, galera. O seu político preferido não é o seu time do coração. Se você votou nele, mas ele fez merda, tudo bem, é só não votar mais nele e nem defender o desgraçado. O importante é que agora você sabe as funções de cada uma dessas pessoas que você tem que votar. Tudo bem se você não sabia antes, agora você sabe. E para que mais pessoas saibam e votem consciente, você precisa compartilhar esse vídeo aqui. Compartilha aqui no Facebook e mostre para todos os seus amigos que pagam de politizados, mas que não sabem a função de um senador. Mandem para todo mundo. Quanto mais pessoas atingidas, maior conscientização, melhor essas pessoas irão votar. Curtam aqui minha fanpage para mais vídeos como esse. Me sigam lá no Instagram, @ficastanhari. Obrigado pela sua audiência. Valeu!